Principal aqui do nosso programa de hoje, e acho que vale a pena, né? Todos que estão acompanhando nesse exato momento prestarem bem atenção. A gente vai falar sobre sono, né? Um terço da nossa vida é dormindo, né? Então a gente dorme, a gente passa aí, né? Acorda cedinho, quem acorda às 7 horas da manhã ou 5 ou 4:30 da manhã, feito essa pessoa que vos fala agora, né? Que acorda cedo, mas que o dia começa tão cedo. Mas também olha a quantidade de horas que a gente dorme, né? Se você for dormir ali, né, por volta das 10 da noite, por exemplo, né? E vai acordar ali às 7 horas da manhã, então você tem um grande espaço, né, de tempo que você dedica ao sono. E é fundamental para a nossa saúde. Mas quem vai trazer mais detalhes pra gente é a doutora Caroline Graciliano. Ela é médica otorrinolaringologista e também médica do sono, tem essa especialidade e tem propriedade para falar desse assunto. Ela vai estar participando, gente, de uma semana científica, né, que vai estar acontecendo aqui em Serra Talhada, que é chamada Semana do Sono, oportunidade de sono a todos para a saúde global. É uma semana que vai ter aí várias palestras, inclusive ela é uma das palestrantes, vai estar abordando o tema, né, abordagem do sono para o não especialista. E doutora, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, né, da nossa equipe para estar hoje aqui, né, no nosso programa, para estar falando um pouquinho desse tema, né, que é bem importante e muitas vezes negligenciado, né, pelas pessoas, que é a questão de um sono, uma qualidade de sono, né, que isso tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, né? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. É um prazer, né, poder estar aqui e falar um pouquinho para vocês do que seria essa Semana do Sono, que eu estou trazendo esse ano para Serra Talhada. Uhum. Então, como o Tony já introduziu aí, a Semana do Sono, ela é um evento nacional. Então, ela acontece em todos os estados do Brasil, né? Então, esse ano eu estou trazendo pela primeira vez aqui em Serra Talhada. Uhum. E nosso objetivo é conscientizar a população justamente dessa importância do sono que você, né, comentou um pouquinho. E eu, inclusive, já vou começar com uma frase que você falou. Uhum. Que você falou que a gente passa um terço da nossa vida dormindo, né? Então, se a gente passa tanto tempo dormindo porque a gente precisa, então a gente realmente precisa dar a importância vital para o nosso sono e buscar todos os meios, né, para que a gente tenha um sono de maior qualidade. Para aqueles que não gostam muito de dormir, doutora, quais são os benefícios então do sono? Só para a gente deixar essas pessoas aí antenadas do que elas podem estar negligenciando, né? Exato. Então, o sono é uma necessidade mesmo, fisiológica do nosso organismo. Então, é igual a se alimentar. Uhum. Você não pode ficar sem comer, a gente também não pode ficar sem dormir. Então, Só aproximar mais um pouquinho para ficar melhor o áudio. Tá, joia. Então, a gente não pode ficar sem dormir também, certo? Então, no sono é quando a gente tá inconsciente, que a gente tem a oportunidade de ter a energia, certo? E ter alguns processos fisiológicos nesse período. Então, em termos simples, o que é que acontece? A gente tem algumas informações que a gente joga fora, enquanto a gente tem outras informações que a gente coloca no lugar, certo? Então, a partir disso, a gente consolida a nossa memória. Então, somente quando a gente sonha, a gente tem um sono adequado, é que a gente consegue, então, consolidar a nossa memória, o nosso aprendizado. Sem contar que o sono também, ele vai regular temperatura, humor, metabolismo, certo? E também a imunidade. Então, uma pessoa que não tem um bom sono, ela vai ter uma baixa de imunidade, ela vai ter alteração de humor, ela simplesmente vai ter mais propensão a ter doenças cardíacas, a morrer mais rápido e até mesmo... A morrer mais rápido? Exato, aumenta a taxa de mortalidade e até mesmo doenças demenciais. Meu Deus do céu, olha a quantidade de coisa que pode sobrar pra gente que não dorme bem, viu? Doutora, é verdade, eu achei bem interessante falando sobre essa questão desses problemas que podem ocasionar, mas também é verdade que o nosso corpo, ele quando vai, vamos dizer assim, quando ele sente a necessidade de dormir, ele entra numa preparação, por exemplo, pelo que eu já ouvi alguns médicos falarem, há uma diminuição do metabolismo, né? Ele vai desacelerando. Isso é a preparação do corpo. O corpo se prepara realmente para aquele sono, né, da noite.
Isso, ele se prepara. Tanto é que a gente começa a ter algumas alterações de temperatura. Então, a gente começa a alterar o que a gente chama de temperatura central e também sob a ação da melatonina, que é um hormônio hoje, né, que as pessoas conhecem muito. Então, eles dois somados, a gente começa a preparar o corpo para ir diminuindo a atividade. Por quê? Porque também, durante o sono, a gente vai precisar produzir outros hormônios que a gente só produz dormindo. Um exemplo deles é o hormônio do GH, por exemplo, o tireoidiano, que são hormônios importantes para que a gente consiga funcionar bem durante o dia. Exatamente. Então, é bem interessante. Algo também que eu queria. É bom que a gente tire algumas curiosidades. Por isso, doutora, que muitas vezes a gente, por exemplo, passa uma noite de sono, né? Ou então dormiu mal e precisou acordar cedo, né? Dormiu tarde demais e acordou cedo também. Doutor Técio Cavalcante, também nosso convidado de hoje, está aqui também para falar sobre o sono, né? Ele como neurologista. E aí, o que é que acontece? Parece que a gente fica mal o dia todo, né? Você tenta ainda dormir durante o dia para recuperar, mas é um negócio que você não consegue, né? Aconteceu comigo isso, de muitas vezes estar trabalhando numa cobertura, né? E aí acabou chegando tarde em casa, teve que acordar cedo para iniciar o dia, e você fica, parece que você não acordou, né? Parece que você está vegetando. Por que isso acontece, doutora Carolina? Então, né, você geralmente fica com uma fadiga ao longo do dia, né? Você perde aquela energia, você perde aquela motivação, né? De fazer assim o dia acontecer. Então, em geral, quando uma pessoa ela perde um pouco das horas de sono, né? Ela começa a ter o que a gente chama de privação aguda do sono. E o sono, ao contrário de algumas frases que as pessoas costumam falar assim, eu deixo para dormir depois. Né? Ou então, não posso perder tempo dormindo não, né? Já ouvi São muita frases gente bem dizer isso. comuns. Mas, na verdade, eu costumo dizer muito, o sono, ele não funciona como uma poupança. Né? Então, aquele sono ali que você perdeu, de certa forma você pode até dar, vamos supor, como você até falou, dar um cochilo, alguma coisa, mas o sono ele também tem uma hora para ele acontecer. Por isso que nós somos seres, né, vinculados ao noturno, à noite. Então a noite ela precisa acontecer. Então o sono da noite não tem esse sono de tardezinha que faça recuperar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem um motivo para ela acontecer. Exatamente. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao doutor Técio Cavalcante, né, o nosso grande amigo, né, parceiro aqui da nossa emissora também. Doutor Técio, seja bem-vindo. Obrigado, viu, por ter tirado esse tempinho para estar junto com a gente aqui para falar um pouco desse tema tão importante que é o sono e dessa semana do sono, que inclusive o doutor Técio é um dos palestrantes também, né, exemplo da doutora Caroline Graciliano. Seja bem-vindo, viu, amigo? Muito obrigado. Muito obrigado, Tony. Todos aí na escuta, né? Você me convidou, Tony, eu não podia deixar de vir de jeito nenhum quando eu vi que era a doutora Carolina que estava aqui, então tinha que realmente estar por aqui hoje. Antes de tudo, agradecer o espaço, né, mais uma vez, e dizer que estou muito feliz pela iniciativa da doutora Carolina, representando aqui todo um arsenal de pessoas que trabalham com o sono, né? A gente tem aí, quando a gente fala de sono, a gente fala de uma multidisciplinaridade intrínseca, né? Ou seja, o pneumologista geralmente pode tratar do distúrbio de sono, o neurologista, o psiquiatra, o otorrinolaringologista, o cardiologista. Então, existe uma multidisciplinaridade muito envolvida aí. Isso é interessante e importante porque a quantidade de informação e de estudos que são feitos, né, vão agregando informações dessas áreas e isso vai trazendo um arcabouço muito mais robusto de informação científica que a gente vai galgando, sobretudo nas últimas 3 décadas aí. Então, para mim é um prazer poder fazer parte desse projeto, né, da Semana de Sono, capitaneado aqui por doutora Caroline. E amanhã estaremos lá, né, Caroline, fazendo essa palestra com o maior prazer do mundo para esclarecer e também informar também os profissionais de saúde a respeito desse tema tão importante e também tão negligenciado, né? A doutora até falava aqui, doutor Técio, que é o seguinte, que existe alguns problemas que podem, inclusive, ir para sua área de atuação, né? Demências, né? Tá ligado muito à questão da neurologia, né? Então, olha para onde um simples sono, né? Algo que todo mundo faz, dormir, se preparar ali de noite para dormir, e quando você não tem uma noite, como diz o Matuto, bem dormida,
né, a gente não tem aí alguns problemas que podem aparecer, né, com o tempo. Perfeito. É uma via de mão dupla, na verdade. Essa questão da demência, tanto o sono crônico privado, a insônia, né, maltratada, é fator de risco para o desenvolvimento de doença neurodegenerativa, pelo acúmulo de toxinas, neurodegeneração, alteração da neuroplasticidade, tanta coisa, né? Mas também é o contrário, quem tem demência já instalada também tem uma chance maior de desenvolver distúrbio do sono, né? E a gente vê tanto assim, na verdade, a maior queixa do paciente que chegou com Alzheimer, por exemplo, na verdade é uma queixa do acompanhante, dizendo que o paciente não dorme, né? Então você vê que a queixa não é nem primária, não é nem esquecimento, é porque o que impacta muito mais é porque os cuidadores, a rotina de casa muda completamente pelos cuidados dessa pessoa que está ficando acordada de noite, muitas vezes confusa, agitada e com sonolência excessiva durante o dia, que a gente chama de inversão do ciclo sono-vigília, né? Então nem tudo é só insônia, tem tanta coisa. Na verdade, um dos submovimentos mais comuns, se não o mais comum, chama síndrome das pernas inquietas, que é tão mal diagnosticado, subdiagnosticado, né, Aquele doutora povo que Carolina? fica só balançando o pé do... Rapaz, é uma Parece que tá dormindo. é uma agonia, uma agitação nas pernas, a pessoa tem que fazer massagem, tem que levantar, e isso geralmente quando deita, perto da hora de deitar, é insuportável, assim, e tem tratamento e a pessoa melhora, né? Muito bem. Eu acho que é muito importante esse evento que vocês vão estar realizando, encabeçado pela doutora Caroline, justamente para também abastecer os profissionais da área de saúde, né? Para também ficarem de olho, né, em casos, né? Às vezes chega e tem tudo a ver, às vezes você está buscando uma doença, né? E aí não, por trás dessa doença está justamente a questão voltada do sono, né, doutora? Então é bom que vocês vão aproveitar para trazer isso, né? Então, às vezes, atrás de um problema é uma coisa simples, né? Que o paciente não contou, que tem uma insônia, que não dorme bem, que pode ser o fator, né, para determinada doença, né? Exatamente. Então, assim, inclusive, a maioria dos profissionais de saúde, eles costumam assim perguntar: você tem algum problema de saúde? Tem diabetes? Tem pressão alta? Então, são perguntas comuns, mas ele não pergunta: o sono vai bem? É uma pergunta que ela não existe na anamnese, né, que a gente chama. Ela não existe na maioria dos profissionais de saúde. E o sono, ele é um dos pilares da saúde, né? Então, assim, realmente a gente precisa cultivar bastante. É um trabalho que a gente diz de formiguinha, né? Mas pra gente ressaltar essa importância que o sono Sem dúvida. tem pra nossa saúde. E claro, vocês, os dois aqui, dois grandes profissionais aqui no meu programa hoje, gente, tem perguntas chegando, né? Tem um ouvinte dizendo: olha, bom dia, Tony, boa tarde, né? Rosa Pereira da ABB pergunta para a doutora: eu tenho um desvio na narina esquerda, antes eu não roncava, né? Mas ultimamente estou dormindo mal, roncando muito, o que devo fazer? É outro problema que tem aí, o ronco, né? Que aí tem a questão da apneia do sono também, né? Que é quando a pessoa para de respirar durante o sono. Perfeitamente. Então, assim, um ronco, ele, na maioria das vezes, ele tá justamente... O ronco, ele acontece, na verdade, porque o ar tá passando com dificuldade pela garganta e passa fazendo um barulho, certo? Então, quando a pessoa, ela não roncava antes e começa a roncar assim, tô pressupondo, né? Que ela já seja uma paciente adulta, então ela já tinha, na verdade, esse desvio de septo antes. Então, não é esse desvio de septo que tá trazendo esse ronco. Muito provavelmente, deve ser algum outro fator, certo? Um ganho de peso, até mesmo o próprio processo de envelhecimento, certo? Que vai tornando isso aqui na garganta um pouco mais flácido. Faz com que a garganta agora fique mais estreita e ela vem a roncar. Então, a gente investiga, né, qual é esse fator que está causando e para dar seguimento, né, no tratamento diabético. Tem tratamento para isso? Com certeza. Tem tratamento para ronco, tem? Com certeza. Tem gente que ronca até acordado, né? Exatamente. É verdade. E quando a gente trata o paciente de ronco, a gente não trata só ele, a gente trata quem dorme do lado. É verdade. Então, é bem comum. Um ronca e o outro tem insônia. Por quê? É verdade O outro mesmo. tá fazendo barulho, né? Então... Exatamente. E a gente falou, né, Tony, desculpa interromper, Não, mas pode ficar à a gente vontade, falou recentemente dessa pandemia de obesidade que a gente está passando também, que é um fator de risco gigante, né, para o desenvolvimento de apneia de sono. E então, assim, com o passar do tempo, né, sobretudo as pessoas que estão sedentárias, né, mulheres pós-menopausa, né, essas pessoas que têm uma circunferência abdominal muito grande, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem edema nos membros inferiores, todas as pessoas têm uma chance maior de ronco e, por consequência, apneia de sono. Então, tudo é um trajeto saudável que você vai gerando na sua vida e no futuro você coleta os bons resultados disso. Então,
é interessante começar cedo a ter esse estilo de vida saudável. Olha, outra pergunta que chega também, né? Um ouvinte disse, olha, doutora, eu ultimamente não estou conseguindo dormir direito, né? Já estou com umas 3 vezes que falta o sono, eu fico bastante sufocada, como se tivesse alguma coisa me incomodando por dentro. Isso acho que assim, vamos dizer assim, dos sentimentos, né? De quando você não está conseguindo dormir, acho que dá uma angústia, né? E você fica pensando, imaginando o que é que tá acontecendo, que o sono não está chegando, né? E hoje, até para fazer um adendo a essa pergunta, acho que não pode nem, pode ser, só estou colocando aqui só uma situação que eu vejo hoje, que uma das coisas que está tirando o sono também das pessoas são as telas, né? Os celulares, computadores, tablets, não sei se eu estou falando bobagem, né? Quem entende do assunto está aqui os dois, né? O doutor Técio e a doutora Caroline. Então, eu queria que vocês pudessem falar também, trazendo esse caso dela aqui, que está faltando sono agora recentemente, e essa angústia, né? Por o sono não chegar, e essa questão das telas também. Isso. E é justamente essa experiência ruim que começa a ter com sono, em que a pessoa ela vai cronificando a insônia. Uhum. Então ela começa já a ter pavor da cama, porque vai chegar à noite e ela não vai conseguir dormir. E aí ela vai vir os pensamentos. E isso começa a se juntar e ao longo do tempo ela vai cronificando a insônia, né? Então realmente isso é um problema. E em relação às telas que você comentou, só para lhe dar um número, hoje a gente sabe que 2 em cada 3 brasileiros têm algum problema de sono. Mas muito sério. É muito sério. Mas das pessoas, o grupo mais afetado de todos são mulheres mais jovens, que dormem com alguém do lado e que usa telefone antes de dormir. Então, assim, as telas, elas realmente é um grande problema. Um grande problema para o nosso sono, assim. De todos os fatores, eu acho que eu poderia dizer que é o principal. Aí fica com aquela história de tô com a cabeça oca, né? Acho que já chegou assim, né, doutor? Olha, você não imagina a quantidade de queixa que a gente tem que desvendar, né? O que é, mas é isso mesmo. A sensação é terrível, né? Essa ansiedade antecipatória da hora do sono faz com que a pessoa já, pela ansiedade do medo, né? O medo de não conseguir dormir, já gerar a própria insônia, né? É tanto que, Carolina sabe muito bem disso, né? A gente fala muito de tratamentos assim, tipo, sei lá, CPAP, cirurgias, né? Mas se a gente não abordar a higiene do sono e fazer uma terapia com psicólogo para insônia primária, né? Que, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar de fazer antes de fazer outras intervenções mais invasivas, a gente não está tratando corretamente. Então, assim, a gente tem todo um componente cognitivo, emocional envolvido que a gente vai precisar acompanhar assim, de uma forma mais abrangente com os profissionais também. Olha, tem um ouvinte aqui fazendo lá no YouTube, a Poliana, né? Eu vou falar aqui o sobrenome, mas não sei se tá certa a pronúncia, né? Higashi, né? Não sei se é Poliana Higashi. Ela tá dizendo, doutora Carol, é maravilhosa, né? Queria fazer uma pergunta. Eu e minha mãe e minha irmã mais nova temos muita paralisia do sono. Isso é relacionado à genética ou é falta de sono, estresse? Eu já vi falar muito, eu já tive uma experiência de paralisia do sono. Não é boa não, viu, gente? É uma sensação ruim de que você tá sufocando, sei lá, é uma coisa bem estranha mesmo. Mas infelizmente acontece de forma comum, assim, né? Essa questão da paralisia. O que seria isso, então, doutora Carolina e também doutor Técio? Então, a paralisia, ela é um comportamento anormal que a gente pode ter, né, relacionado ao sono. A experiência realmente, para quem já sentiu, ela é desagradável, porque você acorda e você não consegue se mexer. Você pode até... Existem alguns relatos, eu tento falar, mas eu não estou conseguindo, né? E aquela sensação, ela pode durar ali alguns minutos, mais ou menos. Então, realmente é uma experiência desagradável. Algumas pessoas, elas podem sem ter nenhuma doença por trás delas, certo? Elas podem ter ao longo da vida, tá? Então, não seria necessariamente algo patológico. Mas, a gente sabe que pessoas que têm paralisia do sono também podem ter uma doença que a gente chama de narcolepsia, que é uma das mais comuns que cursam com paralisia do sono. Certo? Então, na narcolepsia é quando a gente tem uma hipersonolência bem grande e a pessoa ela tem ataques de sono ao longo de todo o dia. E junto a isso, vem uma paralisia do sono, ela pode alucinar também. E
a gente acaba, então, vendo esses pacientes tendo mais repercussões sociais. E eles chegam dizendo, eu não consigo, simplesmente, eu tô cozinhando, eu tenho um ataque de sono. Eu tô no meio do trânsito, eu tenho um ataque de sono. Né? E aí ele chega pra gente com essas queixas e aí a gente faz a investigação. Mas pode acontecer em pessoas comuns, certo? Sem ter nenhum distúrbio relacionado. Exatamente. Tá? Então, assim, a gente tem basicamente dois tipos de sono, né? O sono não REM e o sono REM. Aí a gente vai entrar na área um pouco mais acadêmica, digamos assim, mas o sono REM, que é onde os olhos estão movimentando muito rapidamente, é onde a gente começa a ter os sonhos mais vívidos, eles são mais comuns no final da madrugada, né? Tem os estágios, né, do sono, Tem né? os estágios do sono, que a gente chama de arquitetura normal do sono, né? Então a gente precisa respeitar essas fases do sono, elas têm que ter uma porcentagem normal para que seja alcançado uma qualidade mínima de sono, né? E na fase do sono REM, que é quando a pessoa está sonhando aquele sonho vívido, que você geralmente lembra daquele sonho que você teve, a atividade do cérebro está tão alta que é como se você tivesse acordado, né? O metabolismo cerebral está muito acelerado. E para que você não mimetize, você não se mexa, não grite, não bata, não saia correndo, imitando o sonho que você está tendo, que é como uma alucinação o sonho, né? Você pode ter comportamento motor associado. Para que não. No sonho a gente voa, a gente faz tanta coisa. É tanta coisa, rapaz, que parece uma coisa psicodélica, assim. E aí o que acontece? Para que você não mimetize isso, você precisa ter uma atonia, ou seja, a musculatura do corpo todinha tem que estar paralisada. Você passa por uma paralisia de toda a musculatura, exceto a respiratória, né? Para que essa fase do sono não seja agitada. Quando a pessoa passa por um processo demencial, essa função perde-se, né? Inclusive na doença de Parkinson, por exemplo, é um sintoma pré-motor que pode anteceder anos o diagnóstico da doença de Parkinson, que é quando a pessoa perde essa função. Chama transtorno comportamental do sono REM. Então a pessoa começa a ter abalo, bate na mulher, aí vem a Maria da Peia, né? Chuta Chuta. bastante. Se machuca também. Chutando de noite o Então, povo, né? quando a pessoa não tem essa perda da atonia, ou seja, quando eu continuo paralisado e acorda, então essa sensação que você tem é justamente da paralisia do sono, né? Que interessante. Tá paralisado o corpo, mas ainda você já acordou, mas o corpo ainda não saiu dessa paralisia, né? Então a sensação é terrível na hora quando você experimenta. Eu tive uma vez. É ruim mesmo, viu, gente? Muito ruim. Gente, muitas perguntas. Olha o WhatsApp aqui, ó. Tá cheio, né? De muitas pessoas querendo fazer perguntas aqui, né? Porque, na verdade, é algo que tá ligado a todo mundo. Todo mundo dorme, todo mundo necessita, né? Do descanso, né? O corpo necessita desse descanso. E como eu iniciei a entrevista falando sobre que um terço da nossa vida é dormindo, então a gente precisa ter acho que um comportamento respeitando isso, né? Essa questão do sono. O Dr. Tess falou algo que é muito interessante. O que é que hoje a gente faz hoje? Enche o quarto hoje de TV, né? De eletrônicos, de telas, né? Como a gente está falando. E aí parte daquela questão que também o Dr. Tess falou sobre a higiene do sono. É isso que está faltando, as pessoas não estão praticando isso. A higiene do sono, vamos dizer assim, é o grande ponto, né, nessa questão. As pessoas não estão se preparando ou tem mais algo que as pessoas não estão fazendo? Aí eu deixo para vocês dois. Tá. Deixa eu começar então. Então, eu acho que o grande problema porque o brasileiro não dorme é porque ele realmente não sabe a importância que o sono tem. Né? Então, quando a gente fala de higiene do sono, a gente fala de boas práticas que a gente pode ter com o sono, né? Então, claro que se eu consigo colocar algumas dessas práticas durante o meu dia e durante a minha noite, eu vou ter um sono de uma maior qualidade. Então, a tela, inclusive, ela entra dentro da higiene do sono, é um ponto dentro da higiene do sono, né? Então a gente começa a reduzir a luminosidade mesmo. Então chegou a noite, a casa tem que ir adormecendo, né? Então o celular fica do lado, fica distante. Você pode se utilizar de tantas coisas, tanta tecnologia que tem, tanto aplicativo que você poderia colocar para bloquear as notificações de WhatsApp. Eu né? mesmo, do meu, Função eu retirei todas. Não tem, Função soneca, não chega nada, né? Não. Tá quietinho aqui, não chega nada. Exato, então função soneca, né? Então você pode usar tantas coisas, né? Então a tela, ela tá dentro da higiene do sono. Mas existem outras coisas que a gente pode se utilizar também. Então, assim, é bem comum as pessoas não dormirem em um ambiente adequado de sono também, né? Então, geralmente dormem
não só o celular, né, a tela, mas a TV ligada, alguma coisa ligada, certo? Então isso faz com que o sono ele fique ruim também. A cama também influencia. A cama influencia, alimentos, exercício físico. Então nossa população ela está extremamente sedentária, né? Então o exercício ele cicla o nosso sono também, faz ele acontecer melhor durante a noite. Então boas práticas englobam várias coisas, né? Claro que a tela eu continuo dizendo é o principal, mas a gente tem várias que a gente pode ajustar. Então tá aí, gente. Pega essas dicas aí e, pelo amor de Deus, vamos mudar aí a nossa realidade, porque a gente tá falando aqui é a realidade de muitas pessoas, né? Da nossa sociedade hoje. A pessoa vai dormir poucos segundos ali, tá no celular, tá aquela claridade, né? O quarto escuro e você com aquela claridade dos seus olhos. E o efeito da tela não é só a luminosidade, que você já falou da melatonina, Carol? Não. Melatonina. Então, melatonina tá aí na graça de todo mundo, né? Tem tanta gente manipulando hoje melatonina para tomar e dormir, né? Mas é um hormônio natural que todos nós produzimos ou deveríamos produzir à noite e no escuro. Se não for à noite, não tem melatonina. Você não consegue dormir com melatonina, que é um hormônio que prepara você para um sono de qualidade. Ele é um modulador, ele prepara a pessoa para dormir bem. Então você precisa estar à noite e precisa estar no escuro. Se você está com claridade e você está de noite e tenta dormir, não vai ter melatonina para preparar. Se você vai tentar dormir de dia, não tem melatonina. Então o sono realmente reparador, de boa qualidade, precisa ser à noite e sem luz. Depois de Thomas Edison, né, que inventou a luz, a gente começou a ter uma mudança de hábito muito significativa. Mas em relação o maior inibidor da melatonina é a luz, por sinal, né? E a tela não é só a luz, tem a questão do excesso de estímulo, né? E o vício que vai gerando um comportamento disfuncional com o tempo. E essa relação com o sono vai ficando cada vez mais trabalhosa de você lidar, porque você tem a velocidade cerebral aumentada pelo estímulo que você tem e você tem um vício em tecnologia e digital que você também tem que abordar. Então não é simples, como todo mundo usa e faz, parece uma coisa normal, né? Mas a gente tem que tratar como um problema realmente de adição de vício, né? Isso são dicas preciosíssimas, viu, gente? Tem algumas pessoas para a gente já liberar, né? Tanto a doutora Caroline como o doutor Técio Cavalcante, né? Que vieram aqui rapidinho para passar esse recado, né? Dessa semana do sono, né? Que vai acontecer, então, já a partir de amanhã, né? A programação eu tô com a programação, deixa eu passar aqui, aproveitar e mandar um abraço aqui pro doutor Clóvis Carvalho, né? Foi quem me informou desse importante evento que vai estar acontecendo, que é um grande amigo, né? Com isso, inclusive, deixa eu aproveitar, cometi a gafe de não registrar aqui a presença de Cristina, né? Que é irmã dele também, né? Imperdoável isso aí. Né? Não é? Aproveitar Isaac Carvalho, mandar um abraço aqui para doutor Isaac, né? Eu dizendo aqui, cadê os meninos? Ela só chama ele de menino. Doutor Isaac, doutor Hugo, né? E também o doutor Igor, né? A quem sempre eu converso lá no Instagram, vez ou outra, vai acompanhando, são 3 médicos, excelentes médicos, né? Que são serratalhadenses e vou continuar chamando de menino, um menino de ouro, viu? Né? Um abraço para eles, estão acompanhando também aí pelo YouTube, a quem a gente manda um abraço. E aí a programação é o seguinte, vai ter um evento presencial, né? A partir de amanhã, das 18 até as 21 horas, aí tem logo cedo às 18h10 tem o doutor Técio, que vai estar comandando uma palestra com o tema Por que nós dormimos. Aí 6h30 tem outra palestra com a doutora Aline Borges, né? Que é privação de sono e suas consequências. Às 6h50 aí tem a doutora Caroline Graciliano, que vai estar trazendo a abordagem do sono para o não especialista. Então, aí ainda no dia 14 vai ter uma mesa redonda, vai ter um intervalozinho, depois segue as demais palestras, vai ter a doutora Madalena Aureliana, a importância da abordagem multidisciplinar do sono. 20h tem aí a palestra da doutora Tayana Paiva, né? A relação bidirecional do sono e alimentação, tá certo? Aí tem o Igor Carvalho, doutor Igor, também vai participar, trazendo o impacto do sono na performance. Também o envelhecimento saudável e o sono da mulher, com a doutora Larissa Araújo, ela é ginecologista, né? Doutora Larissa. Enfim, então essa é a programação e no final, às 9h, vai ter uma mesa redonda. Esse evento, ele é voltado
também para a área da saúde, né, para os profissionais. Vai estar acontecendo, vai ser lá no Hospital São Vicente? Isso, no auditório. No auditório de lá, né? Isso. E tem algum evento no shopping também Isso. relacionado? O que é que vai ter lá no shopping relacionado Isso, essa no semana? shopping, a gente vai estar lá com um stand voltado para toda a população, né? Então vai ser na sexta, no sábado e no domingo. A gente vai estar lá por volta das 3 horas da tarde. E lá a gente vai ter algumas informações educativas para vocês, também junto com alguns jogos interativos, alguns brindes para as crianças também. E vai ser um prazer se vocês forem lá nos visitar, né? Para que vocês saiam com uma informaçãozinha a mais sobre o nosso sono. Muito bem, então é isso. Gente, eu queria agradecer demais, né, pela participação de vocês, para não tomar mais o tempo, né? Sei da vida corrida, né? Vida de médico como é, né? Tem muitas outras perguntas aqui que depois eu posso até repetir essa dobradinha num sábado, né, doutor Técio, né? Vai ser o prazer. Para a gente falar 1 hora do programa, só para a gente falar do sono, aí eu vou deixar todo mundo. Teve gente que perguntou aqui sobre se tomar remédio para dormir acarreta Alzheimer, perguntaram sobre sonâmbulo. Ainda existe sonâmbulo? Existe, com toda certeza. Parassonias tem várias, a gente pode falar. Exatamente. Então, são muitos assuntos, gente, que, como são temas variados, né, para a gente não sair, acaba também saindo um pouquinho do foco. Então, a gente leva esses temas, vou guardar todos para a gente tratar numa pauta. Eu vou marcar essa pauta, né, para ver no mês de abril aí se a gente consegue uma agenda com os dois ao mesmo tempo. E aí eu prometo a vocês que a gente aborda todos os assuntos envolvendo a questão do sono e também sobre as dúvidas de vocês. Então, doutora Caroline Graciliano, muito obrigado. Doutor Técio, muito obrigado por ter tirado esse tempinho também. Fico muito feliz e parabéns, né, por vocês estarem enriquecendo cada vez mais o nosso interior. Acho que é muito importante a gente colocar isso, né? A gente está trazendo medicina de qualidade, medicina de alto nível, de alto padrão para o interior do estado. Não vai precisar mais ninguém ter que sair para fazer tratamento, né? Inclusive do sono fora, né? Porque tem profissionais, exemplo de vocês, para estar aqui dando essa qualidade, né? Para nossa população. Eu acho que é isso que é muito importante. Eu fico muito feliz, né? Porque aí a gente evita algo que o tal do TFD maltrata muito, né? As pessoas tendo que sair para outros centros para se tratar, e a gente tendo aqui profissionais, a gente resolve muita coisa, né? Então, muito obrigado a vocês dois, viu? Agradeço aí a oportunidade, espero vê-los, né? Tanto no stand, quanto também no evento amanhã, para os profissionais de saúde, e até uma próxima. Exatamente. Doutor Técio, obrigado mais uma vez, obrigado, viu? Tony. Até a próxima. E um abraço para todos lá da Neuropele, que eu sei que a audiência tá boa lá, viu? Tá sim, com certeza. Olha, o Hugo Leonardo, mandar um abraço para ele, meu amigo, enfermeiro também, que participa comigo no programa de saúde, falando de saúde no sábado. Hugo, nesse dia você não pode faltar não, pra gente fazer uma mesa redonda aqui e tratar desse tema bastante interessante e importante, né, que seja debatido.